Olá, eu sou o Alfonso Abrami, eu sou um dos consultores da Pieracciani, uma empresa especializada em consultoria para a gestão da inovação. Hoje eu quero falar um pouco sobre liderança. E liderança em tempos de crise, de incerteza e de medo, né? Nós vivemos uma época de sentimentos desagradáveis e perturbadores, né? Temos que admitir. Mudanças desejamos, mas do jeito que estão indo, sem muitas garantias, ou pelo menos segurança, né? De que estaremos rumo a um futuro melhor, né? Todos nós esperamos, né? Que seja um futuro melhor, estamos trabalhando com muito empenho para isso, mas precisamos prestar atenção em como estamos liderando as nossas equipes, né? Nesse momento era justamente a questão, nós precisamos voltar nossa atenção aos líderes, né? Pessoas que com suas habilidades, experiências e principalmente carisma, né? Poderão nos orientar em meio à tempestade. Um líder que tenha vivido experiências, projetos, programas, empreendimentos e que tenha aprendido muito diante do insucesso, né? Da perda, da necessidade de se renovar continuamente, né? Nós estamos assim, estamos nos renovando nesse momento. E aqui vamos recordar muito, acho que esse é um ponto que está sendo muito estudado nesse momento, né? Eu quero falar sobre a lendária expedição do navio inglês Endurance, à Antártida. O ano era de 1915 e a equipe de 28 homens, liderada por Ernest Shackleton, havia sido retida em um bloco de gelo quando se dirigiam ao Polo Sul. E o objetivo era cruzar o continente antártico, caminhando, né, com seus cães, trenós, equipamentos e mantimentos, mas essa missão acabou sendo abandonada, pois o navio ficou retido pelo gelo e em um ponto muito distante daquele planejado como desembarque, né? Imaginem um navio preso, sendo continuamente esmagado por toneladas de gelo, se rompendo aos poucos. E apesar da robustez do projeto, da construção do navio, que tinha sido estudado para isso realmente, enfrentar blocos de gelo e rompendo gelos em meio ao caminho e tal, né? Mas tiveram que tomar a decisão de abandoná-lo, né? Porque isso era inevitável, né? Então, imaginem que logo depois dessa decisão, logo depois do desembarque das pessoas e todos os equipamentos, esse navio acabou sendo tragado pela água gelada, né? Então imaginem longas semanas cercados pela escuridão polar, né? Estava se aproximando o inverno, a temperatura era de menos 35 graus, né? Mas eles estavam de certa forma preparados, porque eles haviam estudado muito essa questão e sabiam desde sempre que correriam grande perigo, né? Que haveria diversas ocorrências negativas, que eles iam transitar num terreno perigoso, né? Um caminho difícil, tal, riscos constantes, e todos eles tinham sido atraídos por um anúncio, né? Que o Shackleton colocou nos jornais da época, né? Na Inglaterra, né? Dizia assim o anúncio: procura-se para a jornada de perigo, pagamento reduzido, bebida fria, né? Longos meses de completa escuridão, riscos constantes, retorno seguro em dúvida, honra e reconhecimento em caso de sucesso, né? Então Ernest Shackleton, que havia participado de 2 expedições anteriores à Antártida com objetivos diferentes, né? Na época existia uma verdadeira corrida, né? Principalmente contra os noruegueses, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Amundsen,
na exploração de terras distantes de difícil acesso, né? E essas duas primeiras expedições inglesas, nas quais ele fez parte, tiveram finais tristes, né? Não vamos comentar aqui, mas com muitas mortes, e não conseguiram alcançar os seus objetivos, né? Então o Shackleton aprendeu ao longo de suas frustrantes caminhadas o que significa uma grande liderança, principalmente pelos exemplos negativos, né, que ele viveu, né, pela insegurança, pela indecisão, por expor pessoas, proporcionados pelo tal capitão da época, né, que era o líder da expedição, Robert Falcon Scott, que foi o comandante da primeira expedição antártica executada pelos ingleses, de 1901 a 1903. Bom, em que momento decidir voltar atrás? Mudar a missão, priorizar soluções, salvar pessoas, tomar decisões com assunção de riscos, quando de repente tudo fica diferente, né? Antes de mais nada, deve-se priorizar o engajamento, né? A coesão do seu time, né? O olhar para as futuras possibilidades. E deve-se tomar controle da situação, providências naquilo que é possível, né? E não perder tempo com o que não se pode mudar. Um ponto básico será limpar a mente e pensar positivamente. Colocar em ação uma série de atividades durante esse período, colocar as pessoas em contato para socializar, é muito importante, conversar, trocar informações, estarem juntos na nova situação, e não fomentar divisões, polarizações, separações, né? Conflitos. Não, absolutamente não. É justamente o contrário. Temos que trabalhar juntos, fazer com que as pessoas se sintam produtivas e apreciadas, né? É importante gerir a energia das pessoas, né? Mesmo reclusas, confinadas, a energia acumulada para trabalho e futuros projetos é muito grande. A cabeça está funcionando o tempo todo, imaginando coisas, pensando soluções. Então, esse olhar para as futuras soluções e, de novo, com engajamento, com coesão, né? Prestando atenção em cada pessoa do time, na energia dessa pessoa. E priorizar sempre a atitude, né? O fator mais importante aqui é a atitude, né? Quando escolhemos ou selecionamos alguém para o nosso time, né? Temos que escolher pela atitude. Mas que atitude é essa? Por exemplo, estar disposto a viver na crise, né? No perigo, dispostos a trabalhar em um ambiente mutante, que a nossa realidade é essa, nosso ambiente, né? As nossas condições estão sempre mudando, né? Só olhar aqui a volatilidade dos mercados, as diferenças que ocorrem aí ao longo do tempo, todos os problemas, os ciclos de crise que se repetem, né, continuamente, não só no Brasil, no mundo todo, né? Então é muito importante essa atitude, né, de estar preparado para esse ambiente mutante. E a nossa missão, então, vai mudar. A nossa missão muitas vezes mudará, né? E quando ocorre mudar a estratégia, a nossa liderança também tem que mudar. Agora, qual é a sua missão e a sua estratégia agora? Nós queremos que o time, as pessoas, as empresas sobrevivam, mas não sabemos exatamente como. A saída é ir aos poucos, né? Degrau a degrau, dada a turbulência e a volatilidade das circunstâncias. Então não adianta a gente querer implantar todo aquele projeto que você tinha imaginado há 2 anos atrás, de uma vez. Talvez seja o caso de ir de modo muito mais gradativo do que se pensava a princípio, né? Bom, o que significa para o líder aquilo que deve fazer consigo, né? Como transformar-se em um novo ser, né? Mais forte, mais resiliente, mais capaz como líder. Isso significa que ele tem que estar convencido da ideia, da noção que sua liderança e gestão envolvem constante adaptação, superação, improvisação
e flexibilidade. Ele, porém, mantém suas habilidades e um profundo compromisso com a missão, né? Mostrando ainda claramente que cada indivíduo de sua equipe sabe chegar lá e que juntos todos vão conseguir. O líder tem também que saber gerir pessoas que são potencialmente disruptivas em alguns casos e são potencialmente capazes de espalhar dúvidas, né? Separações, negatividade. De certa forma, ele precisa manter seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. E para finalizar, vamos aqui reunir 3 práticas essenciais para sucesso como líder nas situações de crise. Então, continuamente encontrar-se consigo mesmo, né? Refletir e calibrar a abordagem própria para a missão em mudança. Segundo, ser capaz de gerir e liderar ações do dia a dia e liderar missão e o objetivo de longo prazo e o que precisa ser feito para manter o objetivo. Terceiro, mostrar que está pronto para assumir a inteira responsabilidade pela situação e continuamente tentar melhorá-la, mantendo a disciplina de continuamente olhar para frente. Isso é muito importante. Bom, antes de terminar, como resumo final da história do Endurance, depois de caminharem milhas e milhas sobre banquisas, né? Navegar em pequenos barcos salva-vidas entre uma pequena ilha e outra, entre um pequeno iceberg e outro, né? Em águas muito turbulentas, muito perigosas, dormiram em barracas improvisadas, no escuro, em sacos de dormir muitas vezes molhados, passando fome e frio continuamente, por meses e meses, né? No final eles foram resgatados. Vocês sabem como? O Ernest Shackleton decidiu partir num dado momento em busca de auxílio até uma estação baleeira distante, numa ilha distante, e depois voltar para buscar os seus companheiros. Essa aventura teve toda uma história à parte, né, nessa viagem de pré-resgate, que realmente foi muito arriscada, né? Mas no final acabou sendo feliz, porque depois de toda essa história, de todas as dificuldades, de todas essas mudanças que ocorreram ao longo desse período, os 28 homens se salvaram e retornaram a casa. Bom, esse livro, né, essas informações estão disponíveis na internet, de livros de diversos autores, relatos dos diários, né, que os participantes da expedição escreveram, fotos e filmes maravilhosos feitos pelo fotógrafo da expedição, o Frank Hurley, e muitos trabalhos de professores e pesquisadores sobre liderança e trabalho em equipe, né? Aproveitem o momento, viajem um pouco por essas aventuras, leiam e se perguntem qual é a minha missão e a minha estratégia agora, né? Eu acho que esse é um ponto importante, todos nós estamos refletindo esse momento, né? Espero que tenha ajudado de alguma maneira nessa reflexão de vocês e me coloco à disposição, eu e os meus colegas da Piratiani, em apoiá-lo em todos os trabalhos que vierem a surgir desses momentos de reflexão, de mudanças e novas decisões.